Começamos hoje com uma entrevista explosiva com o ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele revela segredos de bastidores, faz acusações graves e nos dá uma visão do futuro da política brasileira. Ele não poupa palavras e traz à tona informações que podem mudar a forma como você vê o cenário atual. Aqui, você vai ouvir declarações polêmicas, fatos até então desconhecidos e entender mais profundamente os desafios e conflitos nos bastidores do governo. Prepare-se para uma análise que vai além das manchetes, mostrando o que está por trás das acusações e decisões políticas. Antes de mergulharmos nesses detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos direto para as declarações de Bolsonaro e o que elas significam para o futuro do Brasil. Jair Bolsonaro começa a entrevista com críticas contundentes ao governo Lula, afirmando que setores estratégicos do Brasil voltaram a dar prejuízo. Um dos exemplos mais destacados é a Petrobras, que, segundo Bolsonaro, deixou de ter os bons resultados que alcançou durante seu governo. Ele menciona também a ITP Binacional, uma das empresas mais cobiçadas do Brasil, onde aponta uma suposta falta de auditoria e possíveis casos de corrupção que teriam sido ignorados pelas autoridades. Olha, a Petrobras, Dilma entregou para o Temer uma Petrobras com dívida de 900 bilhões de reais. O Temer começou a sanear, nós adiantamos também, pagamos uma parte da dívida. A Petrobras agora voltou a dar prejuízo. É só malfeitos pelo Brasil. Me viraram a minha vida de cabeça o ar, pô. Não acharam nada. Joia, vacina. Agora querem me prender por tentativa de golpe. Ó, que tentativa de golpe? Ah, ele queria o estado de sítio. Estado de sítio não tem decreto presidencial, não. Essas afirmações colocam em questão a gestão das estatais no atual governo. Além disso, Bolsonaro destaca sua intervenção na tentativa de mudança dos taxímetros no Brasil. Ele relata que durante seu governo evitou a troca de todos os taxímetros do país, o que, segundo ele, teria prejudicado os taxistas financeiramente. Ao colocar um coronel para liderar a IM, ele argumenta que sua gestão foi a favor do consumidor e dos trabalhadores, e não de lobistas ou interesses externos. Ele sugere que, sem essa intervenção, muitos trabalhadores poderiam ter sido prejudicados. Essas declarações geram reflexões sobre a atuação do governo no equilíbrio entre atender os interesses dos trabalhadores e as necessidades de modernização do país. E a última, queriam trocar todos os taxímetros do Brasil. Eu não sei quantos são, possivelmente acima de 300 mil taxímetros no Brasil. Não deixei acontecer isso. E o que eu fiz? Mandei todo o pessoal do Imetro embora, todos. Botei um coronel lá. Ah, botou um coronel. Um coronel formado pelo IME, que deu conta do recado, fez um novo estatuto, onde tivemos que atender o consumidor e o empresariado, e não lobistas. É uma coisa que eu não tinha falado, explorado isso, entre tantas e tantas outras coisas. Olha, o Porto de Santos dava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro. Esse 1 bilhão ia para o bolso de quem? De alguém que me teve como inimigo. Olha, Itaipu Binacional, a empresa mais cobiçada do Brasil. Por quê? Por ser binacional, não era auditado e não é pelo TCU. Pode meter a mão à vontade, meter a mão até o sovaco, e não tem problema. Bolsonaro aqui se posiciona como o protetor da classe trabalhadora, mas é importante observar se essas medidas foram de fato as melhores para o longo prazo ou se houve outras motivações. A crítica à gestão pública e à condução das estatais é uma questão que sempre divide opiniões. Um dos momentos mais intensos da entrevista é quando Bolsonaro aborda as acusações de tentativa de golpe. Ele nega veementemente qualquer intenção de derrubar o governo democraticamente eleito e afirma que seus pedidos para declarar estado de sítio estavam dentro das prerrogativas presidenciais. Segundo Bolsonaro, o estado de sítio seria necessário devido à situação do país à época, mas ele deixa claro que o processo de implementação dependeria do Congresso Nacional e não de um simples decreto presidencial. Então aí foi a primeira condenação. É justo isso? Reuni-se com embaixadores e fiz críticas sim à urna eletrônica. Eu apresentei desde 2012, eu já tive projeto, emenda para o voto impresso. Isso é crime? Querer aperfeiçoar o sistema eleitoral? E a outra, abuso de poder econômica.
como se a estrutura do 7 de setembro, lá em Brasília, fosse feita por um comício meu. Teve lá um desfile normal da tropa, aplaudida, cheia, Brasília cheia. E atrás, depois, um evento político, que teve lá o carro de som do Silas Malafaia. Não foi patrocinado por mim, o carro de som foi do Silas Malafaia. Isso é abuso de poder econômico? Pelo amor de Deus. Primeiro é mostrar a incoerência, a perseguição do TSE. Julgamento político para me afastar das eleições de 26. Porque eu fiz diferente no Brasil. Eu botei um freio na corrupção. Você está vendo aí estatais dando prejuízo bilionários. Comigo era lucro bilionário. Ao detalhar sua visão sobre o estado de sítio, Bolsonaro sugere que as acusações feitas contra ele são infundadas e parte de uma estratégia para desmoralizá-lo. Ele menciona que a Polícia Federal e outras instituições investigaram amplamente sua gestão, mas não encontraram evidências concretas para justificar as alegações de tentativa de golpe. Isso, segundo ele, é um indicativo de que as narrativas contra ele são fabricadas e não refletem a realidade dos fatos. Essa parte da entrevista é um ponto crucial para quem acompanha a política brasileira. O público é convidado a refletir sobre as acusações de golpe e a analisar se as justificativas de Bolsonaro são suficientes para afastar as suspeitas levantadas. Ele coloca a responsabilidade sobre seus adversários políticos e reforça sua postura de que sempre agiu dentro dos limites legais. No terceiro bloco da entrevista, Bolsonaro vira o foco para o futuro de seu partido, o PL, e faz duras críticas a membros envolvidos em casos de corrupção. Ele cita especificamente os parlamentares Maranhãozinho e Pastor Gil, ambos acusados de práticas ilícitas, e destaca que, se esses membros não forem removidos do partido, o PL corre o risco de cair na vala comum da política. Para ele, é fundamental que o partido se posicione de forma firme contra a corrupção, cortando qualquer laço com parlamentares envolvidos em escândalos. Tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de 2 deputados do PL, o Maranhãozinho e o Pastor Gil. E lá, as notícias lá é o seguinte: deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses dois mais de uma vez, não é a primeira vez não, pego em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. Bolsonaro enfatiza que sua liderança dentro do partido deve ser baseada em uma postura ética e combativa contra a corrupção. Ele se mostra preocupado com a integridade do partido e afirma que está disposto a fazer o que for necessário para manter a credibilidade do PL. Isso inclui, segundo ele, a expulsão de qualquer membro que seja pego em situações comprometedoras, independentemente de sua posição ou influência política. Esse discurso marca um momento de ruptura com algumas práticas comuns na política brasileira, onde alianças muitas vezes são mantidas mesmo em meio a escândalos. Bolsonaro reforça sua imagem como alguém que está disposto a enfrentar dificuldades dentro do próprio grupo para garantir que o partido siga firme em seus princípios. Contudo, resta saber se essa postura será mantida em longo prazo e como isso pode impactar a configuração do partido nas próximas eleições. Bolsonaro não deixa de criticar figuras importantes do cenário político atual, como Valdemar Costa Neto, líder do PL, e Gilberto Kassab, presidente do PSD. Em relação a Valdemar, Bolsonaro aponta que o partido corre o risco de se aliar ao governo de Lula, caso não haja uma postura mais firme da sua liderança. Ele sugere que o PL precisa se afastar do governo federal para manter sua identidade de centro-direita, caso contrário poderá perder o apoio de sua base eleitoral. Mas não dá para continuar com esse tipo de gente no Maranhão à frente do partido. Ou se não dá para sair, tudo bem. Não dá para sair, não dá para tirar. Vamos ter que conviver com essa podridão desse político do Maranhão, e quem quiser sair do partido, que saia. Sem problema nenhum. Não pode, por 3 ou 4, você sacrificar 90 no nosso país. É a notícia que eu vi agora na imprensa. Lamentavelmente, eu não posso conversar com o Valdemar. Estou proibido de conversar, né? Porque nós somos aí 2 pessoas
péssimas para o Brasil, segundo Alexandre de Moraes. Tem nos prejudicado muito, como, por exemplo, a suspensão do X até o final do primeiro turno atrapalhou a gente também. Além disso, Bolsonaro faz críticas diretas a Kassab, mencionando que ele já estaria alinhado ao governo Lula, controlando 3 ministérios e outras secretarias importantes em diferentes esferas de poder. Para Bolsonaro, essa aproximação entre o PSD e o PT demonstra que o partido de Kassab se tornou uma máquina de negócios, preocupada mais em garantir cargos e influência do que em manter uma linha ideológica coerente. Esse tipo de crítica às alianças políticas é sempre um ponto sensível e tem grande potencial de viralizar. Bolsonaro coloca em questão a legitimidade dessas alianças e desafia seus opositores a justificarem essa proximidade com o governo Lula. A dúvida que fica para o público é: até que ponto os partidos estão dispostos a sacrificar seus valores por poder? A entrevista se encerra com Bolsonaro reafirmando sua postura firme diante dos desafios que enfrenta. Ele reflete sobre sua trajetória e os ataques que vem sofrendo, ressaltando que, mesmo com todas as críticas, ele continua sendo bem recebido pela população em várias regiões do país. Que a marca está aí, se eu sou bem recebido pelo povo do Brasil todo, é porque o povo tem a memória do que foi o meu governo, que enfrentamos uma pandemia, que eu falei a verdade para o povo sobre a pandemia, enfrentamos a guerra lá fora, eu fui lá, na iminência da guerra, falar com o Putin. Resolvemos a questão de fertilizantes para o agro. Bem, tem tanta coisa para falar que você pode ver, quem quer ajudar a consertar o Brasil é perseguido. Para ele, isso é um reflexo da memória positiva que o povo tem de seu governo, especialmente em relação às medidas adotadas durante a pandemia e na crise internacional. Bolsonaro também destaca a necessidade de manter uma base política sólida e confiável. Ele menciona que a luta para preservar os valores do partido e da direita brasileira deve ser constante e que as práticas de corrupção e alianças por cargos precisam ser combatidas de forma contundente. Ao longo da entrevista, ele tenta reforçar a imagem de um líder que está disposto a enfrentar inimigos, tanto dentro quanto fora de seu círculo político, para proteger os interesses do Brasil. O público é convidado a refletir sobre tudo o que foi dito. As declarações de Bolsonaro, suas acusações e as revelações feitas ao longo da entrevista certamente trazem à tona questões importantes sobre o futuro da política no país. O vídeo termina com um convite para que os espectadores compartilhem suas opiniões nos comentários, criando um espaço de debate aberto e democrático.